Britney Spears e Christina Aguilera são associadas desde novinhas, quando faziam parte do The Mickey Mouse Club. Porém, a associação virou para um outro lado da relação quando as duas se lançaram como cantoras. Jovens, loiras e colegas, a indústria tinha a receita para uma nova rivalidade e assim o fez. Desde o beijo de Madonna até o movimento do Free Britney, as duas têm uma história juntas. E hoje a gente vai entender o que aconteceu, desde esse momento inicial da carreira até os mais recentes acontecimentos. Mas antes eu quero me apresentar, se você chegou agora no canal. Oiê, eu sou o Matheus e aqui você vai encontrar conteúdo sobre cultura pop, informações, curiosidades, histórias. Então já se inscreve aqui no canal para você não perder os futuros vídeos. E também peço que se no final você tiver gostado desse vídeo, que deixe uma curtida e um hype para poder ajudar ele a alcançar ainda mais pessoas e também ajudar o canal a crescer. Além disso, também estou nas redes sociais no @MatheusRabelo com 2 R's. Agora vamos entender como que tudo isso surgiu entre as duas. Britney Spears e Christina Aguilera se conheceram no The Mickey Mouse Club lá em 1993. Inclusive, elas atuaram ao lado de grandes nomes como Justin Timberlake, Ryan Gosling e Kerry Russell. Após a finalização do programa pelo Disney Channel, elas acabaram se lançando como cantoras ali no finalzinho da década de 90. Mais especificamente, em outubro de 98, Britney lançou Baby One More Time e em junho de 99, Christina Aguilera lançou Genie in a Bottle. E bem, com as duas produções ali, né, marcando esse início da carreira delas na indústria musical, já tinha uma narrativa sendo construída. Até porque os estilos dela, o background delas duas, acabou fazendo com que fosse feitas comparações entre os dois debuts e também o desempenho entre os dois. E eu não tô brincando quando eu falo que era comparação em basicamente tudo, até por conta da estética das duas, por elas serem loiras, jovens, até com outras questões envolvendo a estética dos clipes, a produção musical e tudo isso. E bem, por mais que essas narrativas fossem comuns e ainda são comuns, né, se a gente para pra poder pensar, por exemplo, em Olivia Rodrigo e Sabrina Carpenter, elas pareciam ser amigas, até porque em um VMA, né, quando elas foram introduzir a Whitney Houston no palco, as duas apresentaram juntas esse momento, lançaram inclusive uma indireta ali pro Eminem, que havia já comentado sobre as duas em entrevistas anteriores. Então esse momento em que elas compartilham, né, essa indireta contra o Eminem até deu esse senso de cumplicidade, né, que foi visto ali, só que outros fatores aconteceram que fizeram com que essa narrativa ganhasse ainda mais corpo. Como por exemplo, quando a Britney foi contratada pela Pepsi para poder ser a nova garota propaganda, Britney fez várias campanhas, vídeos e etc. Só que um tempo depois, quem contratou Christina Aguilera? A Coca-Cola. E a gente sabe que especialmente nos anos 2000, a Pepsi e a Coca-Cola tinham uma rivalidade também bem forte, né, por conta do segmento que elas atuam. E essa não foi a única vez que as marcas representaram uma rivalidade entre as duas. A Skechers tinha contratado a Britney Spears também para poder fazer uma campanha, só que a Britney acabou processando a Skechers depois. Só que após esse processo, quem virou a nova garota propaganda da Skechers? Christina Aguilera. Então, novamente, por mais que as duas não estivessem brigando entre si, as coisas que aconteciam na vida uma da outra acabava fazendo com que essa narrativa ganhasse mais forma, começasse, né, a ser questionado nas entrevistas e o público estava comprando. Algumas produções das duas começaram a serem comparadas também, como Dirty de Christina Aguilera e Slave for You da Britney, mas por causa da estética também e essa pegada mais adulta. A estética do clipe tem várias pessoas dançando, suadas, né, uma coisa mais sombria também na atmosfera, então acabou que teve essas relações assim de comparação entre as produções, o que também foi mais um fator para poder criar esse tipo de narrativa. Só que as coisas escalonaram mais um pouco quando Christina Aguilera anunciou que faria uma turnê colaborativa com Justin Timberlake. E todo mundo sabe que a Britney e o Justin chegaram a namorar ali no início dos anos 2000, mas acabaram terminando em 2002. E esse término não foi muito positivo para Britney, até porque foi um momento mais sombrio da vida dela. Só que além disso, tinha também toda a questão de ser público, né, de serem figuras públicas. E a situação não foi nada fácil para Britney também, especialmente porque Justin tinha lançado um clipe de Cry Me a River, que por mais que não seja nada muito direto para Britney, as pessoas especularam que ele estava falando sobre Britney nessa música e nesse clipe, e deu a entender que Britney teria traído ele. Esse tema da traição voltou apenas em 2023, quando a Britney Spears lançou o livro dela, e ela admitiu nesse livro que ela tinha sim traído o Justin Timberlake, e também falou que ele traiu ela outras vezes, mas que eles conseguiram superar esses problemas e ficaram juntos ao ponto de Britney achar que o Justin seria essa pessoa que ela ficaria na vida inteira.
E bem, além dessa questão da traição, Britney também tinha comentado algumas vezes publicamente que ela queria só ter relações íntimas após o casamento, então criou esse senso também de pureza e virgindade em cima dela. Só que Justin acabou também dando a entender em algumas entrevistas que ele e Britney já tinham tido relações sexuais anteriormente, o que, né, fez com que a imagem de Britney começasse também a ser mais prejudicada e as pessoas começassem a atacar mais ela ainda. Só que com todo esse contexto do Justin, a Britney e depois a Christina falar que vai fazer uma turnê com o Justin, acabou não pegando muito bem e novamente essa rivalidade foi sendo alimentada. Fora também que durante essa turnê da Christina e do Justin, as pessoas começaram a criar alguns rumores, né, algumas teorias de que eles estavam em um relacionamento, então acaba que também teve mais essa camada ali, apesar disso não ter sido confirmado, nem realmente era boato mesmo, mas a gente sabe que boato ganha força e isso, querendo ou não, foi uma questão ali construída também na época. Mesmo assim, as duas aparentemente estavam de bem uma com a outra. Britney já tinha elogiado novamente Christina na mídia, ela inclusive chorou na apresentação de Christina durante o AMA, então as coisas aparentemente estavam ok. Só que aí, em 2003, a gente teve a icônica apresentação de Madonna, Britney e Christina. Nessa apresentação foi onde ocorreu o icônico beijo entre Madonna e Britney e, pra quem não sabe, Madonna também beijou Christina nesse show. Só que você provavelmente não deve se lembrar, justamente porque quando Madonna e Britney se beijaram, a câmera do VMA focou em Justin, ignorando o beijo entre Madonna e Christina, pegando ele só o finalzinho. E não foi só você que talvez não se lembrava disso, as pessoas na época também só falavam do beijo entre Madonna e Britney, justamente porque era isso que tinha sido televisionado. Então acabou ganhando mais alcance, e esse momento que era pra ser grande, tanto pra Britney quanto pra Christina, acabou sendo mais para Britney. E depois disso começaram a surgir algumas alfinetadas de Britney e Christina durante algumas entrevistas. Um dos primeiros momentos de tensão entre as duas foi quando a Britney concedeu uma entrevista ao TRL e o entrevistador falou que por mais que Britney só falasse bem de Christina, a Christina tinha falado algumas coisas sobre Britney durante uma entrevista que ela fez para a Blender. Nessa entrevista, a Christina acabou falando da Beyoncé também e da Kelly Osbourne, né, falando em um tom mais negativo e criticando algumas atitudes que elas tinham. Só que sobre a Britney, segundo o entrevistador, a Christina falou que ela tinha feito aquele beijo com a Madonna só para poder ganhar mais atenção e ter esse momento ousado, assim, para poder ser discutido pelo público e pela mídia. Nessa entrevista, a Christina também teria falado que essas pessoas, né, incluindo Beyoncé e Kelly Osbourne, não eram artistas, mas eram performers, e que tudo era falso e superficial. Aparentemente, a fala do entrevistador em que ele comenta que Christina falou que Britney só deu o beijo de Madonna por atenção é falsa. Mas as outras falas estavam ali presentes na entrevista sim. Inclusive, Christina chegou a falar que ela aceitou dar aquele beijo Madonna e fazer parte daquela apresentação por alguns motivos, como pelo fato da apresentação ter sido ousada, né, e provocativa, que acaba que estava alinhado ali com a imagem que a Christina estava projetando naquela época, mas também porque Madonna falou que era para todo mundo cantar ao vivo. Só que a Christina falou que naquela apresentação ela só lembra dela, Madonna e Mary J. Blige estarem com o microfone ligado, e que Britney teria sim feito dublagem nessa apresentação, apesar de que nos ensaios Britney teria cantado ao vivo. Na hora da entrevista ali, a Britney tentou dar uma resposta na Christina, falando que ela só estava fazendo o trabalho dela e que, enfim, ela foi contratada para aquilo. Foi uma respostinha assim mais tranquila, não criticou nem alfinetou nada, só que novamente surgiu ali umas falas na entrevista da Christina para a Blender, em que ela falou que durante os ensaios, né, para essa apresentação do VMA, a Britney estava mais distante, quando a Christina tentava conversar ela não estava muito presente, e que Britney parecia uma garotinha perdida. Só que aí Britney já não tava mais aguentando aparentemente essas falas de Christina, e na própria entrevista dela com a Blender, que ela também foi capa da revista, Britney falou uma coisa que aconteceu entre ela e Christina em uma boate. Segundo a cantora, as duas estavam em uma boate e Britney falou pra Christina que era bom vê-la. Só que Christina respondeu pra Britney falando que ela não estava sendo sincera com ela, e então Christina tentou avançar em Britney para poder dar um beijo nela. Nessa entrevista então, Britney se perguntou se pra Christina era sinceridade de verdade o fato de avançar em uma garota que você não via há 2 anos e tentar beijá-la.
Então isso criou ali mais uma camada entre as duas, mostrando que nos bastidores havia sim questões entre elas. E ela finalizou esse momento da entrevista falando que quando uma pessoa é rude com você várias vezes, ela simplesmente desiste dessa falsidade. Em 2004, Christina falou novamente da Britney Spears, mais especificamente do noivado dela com Kevin Federline. O comentário foi mais porque a Britney comprou o próprio anel dela de noivado, e Christina falou que aquele anel parecia algo saído da QVC, que é um daqueles programas de televisão que vendem joias. Basicamente falando que o anel parecia algo de camelô e, enfim, feio e ruim e tal. E depois, em uma entrevista para a US Weekly, a Christina falou que por mais que a Britney não fosse trailer trash, ela agia como uma. No caso, o termo pode ser traduzido como lixo de trailer, que é basicamente as pessoas que vivem em trailers nos Estados Unidos e aparentemente existe um estereótipo sobre delas serem sujas, desarrumadas e, enfim, serem umas pessoas mais, digamos, nojentas. Então ela acabou também falando que Britney agia como uma dessas pessoas. Só que depois de um ano, as duas pareceram estar em bons termos novamente. Britney postou no blog dela um desejo de reaver a amizade com Christina, falou que ela estava bonita e bem ultimamente. Christina também chegou a enviar uma cesta de presente para Britney e o recém-filho dela, Sean Preston. Até mesmo em 2007, quando Britney estava naquela fase bem difícil da vida dela, em que ela raspou o cabelo, a mídia estava em cima dela e estava toda aquela situação, Christina Aguilera também falou coisas positivas sobre ela, em que ela falou assim que enquanto você não estiver na pele da outra pessoa, você não sabe pelo que ela passa. E foi legal de Christina falar isso de uma certa maneira, porque na época, como Britney estava nessa imagem negativa e sempre sendo criticada, né, mesmo pela mídia e pelo público, Christina estava sendo elogiada por um outro lado, né, então acaba que ela estava no holofote positivo e, querendo ou não, isso seria benéfico para Christina, mas foi legal ela ter defendido a Britney de uma certa maneira, mesmo estando nesse holofote, porque, né, seria mais conveniente para ela. Mas ela acabou optando por mostrar essa empatia por Britney, o que foi bem legal. Em 2008, Christina também chegou a falar novamente de Britney e ela disse: "Quando nós duas começamos a lançar discos, foi uma época engraçada para mim. Deve ter parecido que estávamos competindo uma com a outra, mas na realidade a Britney é alguém com quem eu costumava andar de mãos dadas. Éramos menininhas bobas juntas no Mickey Mouse Club. Que jornada tem sido para nós duas." Só que em 2012, mais um motivo para uma rivalidade surgiu, que foi quando Britney se tornou jurada no The X Factor. Christina Aguilera, na época, era jurada do The Voice, então, novamente, acho que era uma situação similar àquela da Pepsi e da Coca, em que uma tá de um lado, a outra tá do outro da marca, apesar delas não estarem brigando entre si. Os programas, por serem concorrentes, acabavam, né, criando também essa imagem de rivalidade entre as duas, especialmente também por causa do histórico. Só que Christina, na verdade, desejou boas-vindas para Britney nesse mundo, né, de achar talentos, nessa grande família de diversão e entretenimento. Ela também falou que estava cansada desse papo de rivalidade e comentou: "Eu não estou nessa, no caso, né, de colocar mulheres umas contra as outras, neste momento da minha vida. É algo divertido de fazer parte e acho que ela vai se divertir com isso." Elas mantiveram também essa amistosidade, mesmo quando Simon Cowell teria fomentado a treta ao falar que a Britney não estava nada satisfeita com o fato de que Christina não estava permitindo que Britney tivesse uma noite apenas dela, já que o The Voice faria um especial no mesmo dia do lançamento da nova temporada do The X Factor, que no caso seria a temporada que a Britney participaria. Britney também não estendeu essa briga e disse que estava animada para poder participar do reality. Em 2018, a relação das duas aparentemente estava de boa, tranquila. Christina, em uma entrevista para o Jimmy Kimmel, falou que naquela época, se existissem redes sociais, provavelmente ela teria feito um dueto com a Britney justamente para poder encerrar toda essa questão. E ela falou que por mais que o tempo tenha passado, ainda sim estava disposta a fazer uma música com a Britney. Nesse mesmo ano também, Christina postou uma montagem com várias mulheres no Dia Internacional da Mulher e também colocou uma fotinha dela junto com a Britney, o que mostrou que realmente as coisas estavam legais entre elas. Só que em 2021 chegou também aquela fase em que a Britney estava lutando contra a questão da tutela em relação à carreira dela e à vida dela também. Foi um período muito complicado e muito sensível, várias pessoas se posicionaram e Christina foi uma delas, em que ela postou vários tweets como se fosse uma carta falando que pensava na Britney durante esses dias, que desejava, né, força pra ela. Ela inclusive falou: "Ser silenciada, ignorada, intimidada ou privada de apoio por aqueles próximos a você é a coisa mais exaustiva, devastadora e humilhante que se possa imaginar.
O dano mental e emocional que isso pode causar ao espírito humano não deve ser subestimado. Toda mulher deve ter direito ao próprio corpo, ao seu sistema reprodutivo, à sua privacidade, ao seu espaço, à sua cura e à sua felicidade. E finalizou falando também: para uma mulher que trabalhou sob condições e pressões inimagináveis para a maioria, prometo que ela merece toda a liberdade possível para viver sua vida mais feliz. Meu coração está com a Britney, ela merece todo o amor verdadeiro e apoio do mundo. Muito bonito, né? Só que aí chegou no Grammy Latino e as coisas ficaram estranhas novamente. No tapete vermelho, o repórter perguntou para Cristina sobre a situação da Britney, só que o publicitário, o agente de Cristina, interrompeu o momento e falou que eles não fariam isso naquela noite. No caso, fazer isso seria falar sobre esse assunto. Então ele acabou meio que dando uma puxadinha ali em Cristina e Cristina saiu, só que antes de sair, ela disse que estava feliz por Britney. Só que a Britney não deixou esse momento barato. Ela pegou esse trecho dessa entrevista e colocou nos stories com a mensagem: "Eu amo e adoro todos que me apoiaram, mas se recusar a falar quando você sabe a verdade é o mesmo que mentir. Foram 13 anos vivendo em um sistema corrupto e abusivo, e ainda assim, porque é um assunto tão difícil de as pessoas falarem. Eu sou quem passou por isso. A todos os apoiadores que se manifestaram e me deram apoio, obrigada. Sim, eu importo." Mesmo com a situação um pouco estranha, Cristina demonstrou apoio novamente quando Britney conseguiu se livrar da tutela em 2022. Eu adoraria conversar com a Britney no caso. Eu sempre estaria aberta a isso. É um assunto sobre o qual definitivamente quero ter cuidado, porque nunca quero falar fora de hora sobre alguém por quem tenho tanto respeito e admiração, mas estou muito feliz. Só que a relação desandou quando Britney fez um comentário sobre o corpo de Cristina e dos dançarinos dela. Britney compartilhou uma imagem e um texto que falava que para você poder parecer mais magro era só se rodear de pessoas mais gordas. E nesse texto ela cita a Cristina falando: "Eu queria poder ter escolhido as babás dos meus filhos, meus dançarinos. Quero dizer, se eu tivesse os dançarinos da Christina Aguilera, eu teria parecido extremamente pequena. Quer dizer, por que não falar sobre isso? Vocês não acham que minha confiança teria sido um pouco maior se eu pudesse escolher onde morar, o que comer, com quem falar ao telefone, com quem namorar e quem estaria no palco comigo?" Britney recebeu uma onda de negatividade sobre esse comentário. A repercussão não foi nada positiva para ela. Ela se defendeu falando que ela não estava criticando o lindo corpo de Christina, que na verdade o que ela queria falar era que ela viu o show de Cristina uma vez e percebeu que a principal diferença eram as pessoas no palco. Ela também falou que Cristina inspira e chamou ela de linda mulher poderosa. E complementou: "Para ser honesta, não estou tentando criticar ninguém. O que postei é uma projeção das inseguranças com as quais lido o tempo todo, como resultado de como meus pais e a mídia me trataram. Eu nunca intencionalmente faria body shaming com alguém, porque sei como é sentir isso." A Britney realmente passou por essa questão do corpo dela e da imagem que ela tinha, justamente por conta da família e também da mídia. Eu não vou me estender muito sobre isso, porque eu acho que dá pra fazer um outro vídeo falando sobre essas questões da Britney, mas ela realmente tinha essas questões com peso. Não que isso também desse liberdade pra ela fazer um comentário que, não foi nada legal. Em outubro de 2023, Christina Aguilera foi questionada durante a entrevista com o Jimmy Kimmel se ela estaria, se ela seria mencionada no livro da Britney Spears que sairia, que foi o livro The Woman in Me. Christina apenas respondeu que ela deseja tudo de bom pra ela e que o futuro merece ser celebrado. Christina não chegou a ser mencionada extensamente no livro, ela apenas foi citada quando Britney falou que elas dividiram dormitórios com uma outra garota durante a série que elas faziam na Disney. Ela também falou sobre um caso da Rolling Stone em que inclusive Justin e a Christina foram capa, em que a Christina falou que estava torcendo para os dois voltarem, que eles dois juntos eram um casal legal. Só que Britney falou: "Nessa matéria, ela disse que achava que eu e o Justin deveríamos voltar, o que foi meio confuso, considerando quão negativa ela tinha sido em outros momentos." E também falou de uma vez em que ela encontrou Christina em uma turnê em Las Vegas e ela estava toda bagunçada. Me diz aqui nos comentários o que você pensa sobre tudo isso, se você acompanhou essa treta na época, quais são as suas impressões sobre tudo. E se você gostou do vídeo, eu peço que você curta ele, deixe um hype aqui também para poder ajudar ele a alcançar ainda mais pessoas. Se não se inscreveu no canal, a hora é agora, aperta esse botão aí para você poder receber os futuros vídeos. E é isso, muito obrigado por assistir até aqui, até o próximo vídeo, tchau, tchau.